Mais uma tarde estamos aqui na Ponte de Ferro, aqui na prévia carnavalesca, né? E hoje antecede o dia e amanhã vai ser o levantamento do galo ali. Mas estamos aqui pregando a palavra de Deus para essa multidão, essas pessoas que precisam de conhecer a verdade. A verdade é sua. A verdade liberta. Nós também, quando eu não era cristão, não participei desse galo não, porque eu era muito jovem ainda, muito novo. Mas é assim mesmo, irmão. A Bíblia diz que quem é do mundo ama o que é do mundo. O mundo ama o que é seu. Nós amamos o que é do céu, porque nós fomos transformados e moldados em Cristo. Mas quem não foi e continua ainda no pecado, moldado nele, é óbvio que vai venerar, vai adorar. Por quê? Porque o marketing do grupo, do negócio aí é o galo, né? Galo conhecido como galo da madrugada, é o marketing, né? Desse evento que vai acontecer no sábado. Então, meus amigos, quantas pessoas, não é o fator do galo vai ser reverenciado, né? Aplaudido sábado não, que muita gente vai morrer não. Essas pessoas que estão já na lista do diabo para morrer no sábado, muitos já morreram antes desse dia. Portanto, não é a questão do sábado do galo não. É a questão da escolha do homem. A escolha do homem é que faz a diferença. A escolha do homem é que leva o homem à loucura. A escolha do homem leva o homem à cegueira. A escolha do homem leva o homem a amar as coisas deste mundo. A partir do pecado, a partir do momento que Adão pecou, o homem perde a sua natureza de inocência e de pureza. E quando ele perde a inocência e a pureza, o homem fica agora desprovido da graça e do conhecimento de Deus. Ele não quer mais saber mais de Deus. Ele opta agora para a imoralidade, para a depravação, para a violência, porque o coração dele está voltado para as coisas deste mundo. Eu já brinquei o carnaval, muito pouco. Na minha época, o carnaval era muito menos violento, muito menos depravado. Hoje, a coisa é séria. Na continuação dos anos que vai se passando, a iniquidade vai se reproduzindo, a violência, a falta de temor a Deus. Os homens buscam mais a satisfação carnal, a satisfação da sua própria escolha e concupiscência dos olhos deste mundo. E a Bíblia diz que quem ama este mundo não ama Deus. Quem ama este mundo não vai ter a vida eterna. Quem ama este mundo, ele não goza a paz com Deus. Então, meu amigo, se prepare enquanto é tempo. A volta de Cristo está próximo. Nós gostaríamos de, em ligeiro tempo, trazer uma introdução a respeito do novo nascimento, a respeito da transformação. Pois a transformação, o arrependimento, é que leva o homem a participar da eternidade com Deus. É que leva o homem ou a mulher a gozar da vida eterna, de um novo céu, de uma nova terra, que ele tem nos prometido no capítulo 14 de João. Nós estamos aqui nessa euforia, quem gosta de brincar, quem segue, né? As coisas deste mundo, quem ama. Tudo aqui é passageiro, Salomão disse que tudo aqui passa. Ontem eu tinha 15 anos, hoje estou com 65. Então, meu amigo, tudo passa, tudo é passageiro. E quando nós muito menos nos esperamos, a morte bate em nossa porta. E o maior perigo do ser humano, do indivíduo, é quando a morte bate na porta dele ou dela
e ele ou ela não está preparado para se encontrar com Deus. E para se encontrar com Deus e gozar do novo céu, da nova terra, da eternidade com Ele, foi necessário, segundo João Batista, o homem se arrepender, o homem passar por uma regeneração, o homem repudiar os prazeres que este mundo ele oferece. É um prazer momentâneo, é um prazer que deixa um rastro de sangue, é um prazer que deixa um rastro de dívida, é um prazer que muitas das vezes muitos casamentos se acabam, muito perde a sua vida, muito perde o seu emprego, muito perde a sua dignidade e a sua moral. Quantos homens nessa época, ele vai vestir uma saiazinha, ele vai botar um fio dental e vai sair brincando, bota uma peruca. É óbvio que Deus, quando cria o homem, dota o homem de livre-arbítrio, o homem tem o direito de escolher o que ele quer fazer. Mas nós seremos responsáveis diante de Deus por toda a nossa escolha. Foi uma escolha precipitada, foi uma escolha louca, foi uma escolha errada de Adão desobedecer a Deus. Quando Deus disse para ele que não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando ele escolhe a comer, Deus agora lança duas maldições no que ele havia criado. Em primeiro lugar, ele foi na raça humana. Ele disse para o homem que tu és pó e para o pó tu tornarás. Em segundo lugar, foi na terra e ele disse: maldito é a terra por tua causa. Tudo que vem acontecendo foi a escolha do homem, foi o pecado do homem, foi a prevaricação. Deus criou todas as coisas para o beneplácito do homem, da família, da sociedade. O projeto de Deus era que a sociedade vivesse em harmonia com Ele. O propósito de Deus era que nessa sociedade não existisse cemitério, casa funerária, motel, IML, assassinato, roubo, injustiça, discriminação e preconceito. Mas infelizmente, pela escolha e prevaricação do homem, aí agora, após o pecado aciona por meio da maldição lançada sobre a terra e sobre o homem. Terremoto, tsunami, guerra, injustiça, tornado, furacão, ciclone, inundações, mudança climática. O homem deixa de amar, o homem deixa de ser um preservador para ser um predador. O amor vai indo embora. Eu fico imaginando, fico pensando, meu Deus, o que será daqui, desse mundo, desse país, daqui a 30 anos. Se hoje os filhos estão matando os pais, se hoje os pais estão matando os filhos, se hoje os filhos, por causa de uma herança ou de um seguro que os pais têm, ele tira a vida dos pais. Tudo isso, meu amigo, quem é o culpado é o próprio homem. Foi a escolha do homem, o homem escolheu. A morte trocou a vida pela morte. O homem perdeu a comunhão. E quando ele perde essa comunhão, ele agora não quer mais saber de Deus. Ele agora procura mergulhar na depravação, na imoralidade. Ele tem o maior prazer, conforme o Romano capítulo 1, em fazer tudo o contrário do que Deus havia orientado a ele que não fizesse. E por consequência, com a deformidade física, por consequência está aí a maldição da morte, por consequência está aí o homem confinado numa cadeira de roda, o homem cego, aqueles que foram atingidos pelo câncer, e tantas outras doenças que por meio do pecado foi lançado sobre a raça humana. Mas eu quero te dizer uma coisa. Essa não era a sociedade
de Deus, o que estava projetado dentro da vontade de Deus. O homem foi que mudou essa trajetória. Só quem poderia mudar a ordem natural dos projetos divinos em relação à raça humana seria o homem. E Deus avisou Adão, Deus disse a Adão, não coma, leve a sério, tenha cuidado, meu filho, porque se no dia que você comer desse fruto aí, vai haver uma mudança, uma metamorfose. Você deixará de se relacionar comigo. Você perderá essa comunhão, você perderá a sua semelhança. Você não poderá mais viver aqui no Jardim do Éden. E o mal que você pode evitar de não comer o fruto, ele só terá espaço nessa sociedade se você quiser. Não depender de Deus, não depender do homem. O homem agora opta a pecar. E quando ele opta agora, ele abre espaço. Ele perde aquela primeira natureza que era pura. Aquela primeira natureza que ele podia se comunicar, se relacionar com Deus. E hoje, o que é que nós estamos assistindo? O que é que nós estamos vendo? É de doer a alma, é de doer o coração. É a minoria com a maior riqueza do mundo e a maioria passando necessidade, desempregado, fome. É o índice de violência crescendo, é o índice de depravação, de imoralidade, é o índice de injustiça, de exploração, de idolatria, de feitiçaria. O homem perdeu totalmente a sua comunhão com Deus. O homem não quer saber, conforme está escrito em Romanos, no capítulo 1. O homem não quer saber mais de Deus. O homem tem prazer das coisas deste mundo. Nós estamos aqui essa tarde pregando, mas estamos arriscados a levar uma facada, um tiro. Estamos arriscados aqui a apanhar. Ora, se Jesus foi rejeitado há 2000 anos atrás, quanto mais nós que somos a luz e o sal da terra. Se somos a luz e o sal da terra, estamos aqui para condenar na luz da palavra de Deus as coisas que Deus abomina, que Deus não aprova, que não tem apoio na lei moral e natural de Deus. Agora eu quero te dizer uma coisa. Quando Deus expulsa aquele casal do Jardim do Éden, Deus agora traz uma promessa de redenção. Deus amaldiçoou, o homem amaldiçoou, Deus amaldiçoou, a terra amaldiçoou, mas também Deus trouxe uma promessa de redenção. E ele, Yeshua, Cordeiro de Deus, veio com o propósito de restituir ao homem o que ele perdeu lá no Jardim do Éden. Diz que a primeira casa, na segunda será melhor do que a primeira. O novo céu e a nova terra que ele nos promete no capítulo 14 será diferente dessa aqui. Não haverá casa funerária, não haverá cemitério, não haverá homicídio, não haverá roubo, não haverá injustiça. Não haverá tsunami, terremoto, guerra, fome, discriminação, preconceito, injustiça, assassinato, roubo, imoralidade, depravação. É um novo céu, uma nova terra, onde quem vai governar não é o homem, onde quem vai governar é Yeshua Jesus. E ele como governador não haverá injustiça, não haverá rico e pobre, nem pobre nem rico, todos seremos iguais. É uma sociedade plenamente em harmonia com Deus. Hoje estamos plenamente em desarmonia com Deus e com a sua criação. Que Deus nos ajude, meu amigo. Tira o tempo. Não vou tomar muito tempo, não. O tempo no instante passa. Mas eu quero te dizer uma coisa. O que nós não podíamos fazer como ser social, ser humano, pecador, destituído, ele fez por nós. Alguém bradou lá no céu que não havia ninguém digno de olhar, de abrir o selo, de ler o que estava dentro, de morrer pela humanidade.
Alguém bradou dizendo assim, olha, não há ninguém digno no céu, nem na terra, nem no submundo que possa morrer pela humanidade. Mas alguém chorou, e alguém olhou para ele assim, e suou porque do céu, não há razão para isso não. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que ele já foi projetado antes da fundação do mundo, antes que o homem pecasse, antes que o homem existisse. Ele já tinha sido oferecido da cruz, em favor da humanidade, em favor do pecador, em favor daquele que muitas das vezes rejeita, não dá ouvido, não crê, debocha. Mas ele morreu pela humanidade. A Bíblia diz que a mão dele não está encolhida, mas está estendida. Para libertar, para reconciliar, para tirar o homem da situação em que ele vive, para reverter esse seu estado de pecador. O único que tem condição de libertar o homem da condenação eterna é Yeshua Jesus. Agora depende de você. O que eu e você não podia fazer, ele fez. Tomou uma forma humana, se fez pobre, nasceu numa manjedoura, nasceu numa família pobre. Cumpriu a lei, recebeu todos os nossos pecados, ele pagou um alto preço, sem nenhuma culpa. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, tomou o nosso lugar, se fez pecador por nós. Agora, meu amigo, falta você entender, você abrir o seu coração, deixar ele entrar nele, ele quer fazer morada na sua vida. Ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não quer condenar, ele não tem prazer em lançar o homem no lago de fogo. O homem que escolhe, capítulo 5 de Romanos. Quem ama este mundo não goza paz com Deus. Quem ama este mundo, ele está em contraste com Deus. Ele se tornou inimigo de Deus. Mas ele está aqui nessa tarde te convidando, te dando a oportunidade para que tu possa, por meio dele, escapar do lago de fogo, escapar daquele dia do juízo final, do grande trono branco, onde todas as tribos, nações e línguas irão comparecer perante ele. Naquele dia, hoje, você pode zombar, você pode ferir uma palavra que venha tentar ofender a nossa dignidade ou a ele. A ele ninguém ofende. Mas um dia você vai se deparar com esse trono branco. E você que queira que não, você vai dobrar o seu joelho. Hoje você não reconhece ele como Senhor e Deus, mas naquele dia você vai reconhecer ele. Bora, Miranda. Estamos aqui mais uma tarde. Depois de ferro, trazendo uma palavra que pode mudar a sua vida. Vivendo em uma sociedade onde o homem hoje ele abre e dá mais espaço para as coisas desse mundo. É verdade que no início o homem perde a sua natureza pura e inocente. E quando ele perde, ele agora opta pelas coisas desse mundo. Ele passa a amar as coisas desse mundo. E a Bíblia diz que quem ama este mundo, o amor de Deus não está nele. A Bíblia diz que ninguém pode servir este mundo e a Deus. Você tem que rejeitar um e adorar outro. Você tem que repudiar um e adorar outro. Todavia sempre foi assim. Desde que o homem pecou, o homem não quis mais saber de Deus. Desde que o homem pecou, o homem deu as coisas para Deus. Desde que o homem pecou, o homem não quis mais saber de Deus. Desde que o homem pecou, o homem não quis mais ouvir falar de Deus. O homem passa agora a ter uma natureza totalmente o contrário daquela que Deus havia criado lá no Jardim do Éden. Uma natureza pura e uma natureza inocente. E quando ele perde essa duas naturezas, o homem agora, ele procura agradar ao príncipe deste mundo.
O homem procura agradar a sua própria concupiscência. O homem tem mais prazer nas coisas desse mundo. O homem não quer saber mais de Deus. E nós estamos vivendo a ele após o pecado a ele. O que está acontecendo nessa sociedade? Não era essa sociedade que estava no projeto de Deus. A sociedade que estava no projeto de Deus era uma sociedade que não existiria cemitério, que não existiria casa funerária, assassinato, roubo, adultério, pedofilia, que não existiria coisa de couro, que não existiria depravação imoral, que o homem não procuraria mudar a ordem natural das coisas. Mas após que o homem peca, o homem agora se esquece, o homem dá as costas para Deus, o homem procura agora fazer o seu direito, depravado, imoral. Amigo, uma coisa é certa, Jesus não morreu em vão não. Jesus morreu pela humanidade, por isso que a Bíblia diz que ele derrubou a parede que havia no meio, que fazia uma separação entre os judeus e os gentios, que somos nós. O amor de Deus é tão grande porque nós não constava o projeto de Deus. A salvação, a Bíblia diz que veio primeiro para os judeus, mas os judeus se rejeitaram. Para quê? Para que essa salvação, essa absolvição também chegasse até nós. Porque esse era o amor de Deus. Porque o amor de Deus nos dava somente lá na nação de nações. O amor de Deus se estendeu para todas as nações, para todas as nações. Esse aqui, ó. Nós gozamos desse amor ágape, desse amor de Deus, mas para que você possa também gozar desse amor, é preciso você repudiar esse mundo, é preciso você repudiar as coisas que não agradam a Deus. Pois quem ama este mundo, ele não pode agradar a Deus. Quem ama este mundo, ele está morto no pecado. Quem ama este mundo, ele continua sendo inimigo de Deus, porque Deus não tem comunhão com as trevas, Deus não tem comunhão com o pecado. Se Deus tivesse comunhão, se Deus se relacionasse com o pecado e com as trevas, Deus tinha permitido que Satanás permanecesse todo o tempo lá no céu. Mas quando ele peca, toda a mão dele, desce o primo, ele é expulso lá no céu. E quando agora o homem peca, o homem dá seguimento também àquela mesma ideologia que Satanás tivera, de ser igual a Deus. Deus expulsa agora o homem do jardim do Éden. Sabe qual foi a causa de Deus expulsar o homem do jardim do Éden? É porque no jardim do Éden tinha fruto da vida. E para que o homem após o pecado não tivesse feito aquele fruto, ele não viesse a morrer, porque a condenação, a sentença de Deus na cara sobre o homem foi a morte. Sabe quanto é que vai entregar? Essa consequência agora da rebelião, do pecado, da escolha do homem. O homem herda agora uma natureza pecaminosa. O homem herda agora uma natureza sujeita à corrupção, sujeita a um câncer, sujeita a perder as pernas, sujeito agora a morrer. Mas Deus não criou o homem para morrer, não. Deus criou o homem finito. Deus criou o homem para toda a vida adorar a Deus. Deus criou o homem toda a vida para que o homem desse toda a vida permanecer. A vontade divina. Qual seria a vontade divina? Já lá no início da história de Adão. Deus, Adão e Eva cresceram de contigo. Ele levou. Eu não lembro. Como seria responsável pela sociedade? Como deveria todavia cuidar da natureza, da fauna, ser um preservador? Como todavia ele estaria pronto? Quando Deus chamasse ele para dialogar, ele estaria de prontidão para conversar e dialogar com Deus, porque a inocência e a pureza facultava esse direito de ele se apresentar e conversar com Deus. Mas quando o homem perde, agora o homem também perde a liberdade, perde o direito, não só de permanecer no Éden, mas de dialogar com Deus. Observe que quando Adão e Eva ele pega, na história ou na cronologia bíblica, Deus nunca mais falou com Adão. Deus deixou falar com Adão. O pecado
É tão miserável, cercado é um nome terrível. E além de tudo, Deus é colocado. Onde Deus é colocado, Deus não pode falar com ele. A rebelião é a desobediência. O que levou a muitas pessoas a perder a sua vida, o seu caráter, a sua dignidade. A rebelião contra Deus, contra a sua lei moral, que é a sua lei natural, que é levada muitas das vezes do homem. Mas todavia ficar preso nas drogas, preso na imoralidade, na degradação, na violência, no roubo, na mentira, no adultério. O pecado agora veio para realmente destruir a civilização. O pecado veio para destruir a comunhão existente entre Deus e o homem. O pecado acabou, destruiu a pureza e a inocência do homem. O homem devia ser grato, o homem deveria agradecer a Deus. O homem todavia deveria se comunicar e relacionar com Deus. Mas o pecado a sua caráter, a sua dignidade, a sua pureza. Quando o pecado devastou, e quando o pecado separa o homem dessa comunhão com Deus, o homem agora volta, fica voltado para a imoralidade, para o prazer de matar, o prazer de derramar sangue, o prazer de dar vida, o prazer. Quando você for no dia O prazer de vestir uma saia, quem gosta. O prazer de vestir um fidecal, quem gosta. Nós vivemos em uma sociedade promíscua, onde os valores estão revertidos. Nós vivemos em uma sociedade onde Deus não tem espaço nessa sociedade. Quem tem espaço nessa sociedade é o príncipe das trevas, é o diabo, infelizmente. É uma pura verdade que ninguém gosta de ouvir. É o príncipe desse mundo. Por quê? Porque o homem optou, o homem abriu espaço, o homem prevaricou, o homem agora, ele escolheu a desobedecer a Deus. Quando ele desobedece a Deus, tudo que é de mal, tudo que é ruim, tudo que é destrutivo, que vem acabar com a pureza, que vem acabar com o casamento, que vem acabar com a honestidade, que vem acabar com a dignidade, com a decência, com a moral, com a lei natural, com o pecado. Nós vivemos uma sociedade hoje promíscua, nós vivemos uma sociedade hoje em que os homens e as mulheres perderam o temor a Deus. Nós vivemos uma sociedade hoje que o homem não quer saber. A Bíblia diz, Paulo diz, antes dele pregar essa palavra, no tempo e fora do tempo, porque chegaria o tempo que os homens teriam comissão nos ouvidos. É o que nós estamos assistindo, é o que nós estamos vendo hoje. A palavra de Deus, a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra de Deus, ninguém quer ouvir, rejeita, repudia, porque a palavra de Deus, ela dá vida, transforma, ela liberta. A palavra de Deus, ela faz com que o homem passe a amar a natureza. A palavra de Deus, ela faz com que o homem passe a amar a esposa. A palavra de Deus faz com que o homem passe a amar os filhos. A palavra de Deus faz com que o homem passe a amar o marido. A mulher passa a amar o marido passa a amar a mulher. A palavra de Deus faz o homem. Todavia, se graças a Deus pela vida, pelo emprego, pela saúde, pelo sol, pelas estações, pelo livramento. É um pecado meu. Eu me detento mesmo. Eu devo corrida por vontade mesmo. E acabar com a dignidade, com o casamento. E acabar com a pureza. O pecado, quando eu venho para destruir. Ele não brinca não, Satanás. O diabo ele não brinca não. O diabo não brinca de diabo não. O cabeça de deve acabar. O cabeça é uma matemática direta. É de destruir, é de enganar, é de abusar. O trabalho do diabo é esse, Satanás. É um ser destrutivo. Satanás, ele não tem amor. Satanás, ele não apadrinha ninguém. Satanás não tem dó e misericórdia por ninguém, não. Satanás, ele não tem nenhuma afinidade por ninguém. Ele pode ser preso, pode ser branco. Ele pode ser rico, pode ser preso. Ele pode ser milionário ou milionário. O diabo, ele não tem afinidade a ninguém. O que na verdade o diabo quer é escravizar o homem. O que na verdade o diabo quer é todavia trazer o homem cego. O diabo quer que todavia o homem permaneça no erro. O homem permaneça vestindo uma saia. O homem permaneça tendo um relacionamento anal e oral. O homem permaneça
natureza, todavia, é abrindo a boca e recebendo um sêmen. Porque na ordem natural, quando Deus cria o homem e a mulher, Deus dá essa ordem, Deus abençoa o casamento e diz assim, crescemos e multiplicamos. Já pensou que Adão tivesse relação com Eva, somente porque anal e oral, era que existia essa nação todinha, que vai ficar de poucas nações. Será que Adão teria seus descendentes? Seria que Adão teria seus filhos? Seria que Adão teria Caim? Seria que Adão que teria Abel? Seria que Adão teria seus filhos, suas filhas? Meu amigo, caiu alguma coisa sua aí, ô? Ah, meu amigo, o diabo não é coisa boa, não. O diabo não briga do diabo, não. O trabalho do diabo é destruir. O trabalho do diabo é ter prazer de ver o cara confinado na cadeira de roda. O prazer do diabo é ver o cara cego. O prazer do diabo é ver o cara sofrendo de um câncer. O prazer do diabo é ver o cara perder uma perna, ou as duas, ou os braços. O prazer do diabo é ver o casamento se acabar. O prazer do diabo é ver o cara espancando a esposa. O prazer do diabo é ver a esposa sendo insubordinada ao marido. O prazer do diabo é ver a mulher querer manipular o marido. O prazer do diabo é ver o homem maltratar, o homem fazer da sua mulher escrava. Mas infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que parece que os homens hoje se esqueceram totalmente de Deus. Aonde o que vem crescendo, que aumentando, é a matança de mulheres, é o pai matando os filhos matando o pai. Meu amigo, isso é alarmante, isso não é normal não. Essa não foi a sociedade que Deus queria. Porque estava no projeto dele não. Porque mudou o mundo da natureza. O projeto divino foi a escolha de Adão, a prevaricação dele. E quando ele prevarica, quando ele peca, logo o homem perde a natureza dele, que era uma natureza pura, uma natureza inocente. Dentro dessa perda agora está ele. O homem fazendo o que é mal. Os dias de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam, davam esse casamento. Eles tinham uma vida normal como nós temos hoje na nossa sociedade. No entanto, eles tinham prazer em matar. No entanto, eles não tinham prazer em servir a Deus. No entanto, eles tinham prazer em adorar um Deus de metal, um Deus de prata, um Deus de ouro, um Deus de barro, um Deus de ferro, um Deus de aço, um Deus de barro, um Deus de gesso. Um Deus que tem ouvido, mas não ouve. Um Deus que tem olho, mas não vê. Um Deus que tem boca, mas não fala. Um Deus que tem pé, mas não anda. Um Deus que tem braço, mas não apaga. Então o homem ficou inclinado com essa natureza. Em adorar um Deus que não... Deus que não conhece. Um Deus criado. Imagina, Um Deus criado pela sua imaginação. Um Deus que não podia fazer nada por ele. Um Deus que não podia fazer nada pela sociedade. É isso que acontece hoje. Eu não estou dizendo que o cara é o demônio, mas ele está aí. Camuflado. É uma cultura, não deixa de ser uma cultura. É porque nessa cultura Satanás tem tirado vida. Por meio dessa cultura, muitos casamentos vão ser acabados. Por meio dessa cultura, muitos vão ser assassinados. Por meio dessa cultura, muitos vão perder o emprego. Por meio dessa cultura, muitos vão abandonar a sua família. Por meio dessa cultura, muitos vão ser enterrados. E uma cultura não deixa de ser uma cultura, mas é uma cultura para o mal, não é uma cultura para o bem, não é uma cultura para louvar a Deus, não é uma cultura para enaltecer a Deus, não é uma cultura para enaltecer o reino do céu. Não é uma cultura que vai levar muito para o inferno. É uma cultura que muitos estão cegos e não estão enxergando. Que tudo isso aí faz parte do cenário do diabo e do anticristo. O homem todavia vive em uma situação caótica, vivemos num caos moral, vivemos num caos familiar, vivemos num caos religioso. Mas o homem, ele faz que não vê. Aí quando chega essa época, que é natural, dessa natureza decaída,
Ele vai brincar, que é óbvio que ele gosta dessa liberdade. E quando muitas das vezes, quando ele chega em casa, ele encontra aí, ele recebe uma notícia que a mãe morreu, ele recebe uma notícia que o pai morreu, ele recebe uma notícia que o filho foi assassinado, ele recebe uma notícia que o pai foi assassinado. Aí o que vai acontecer? A alegria dele se tornou agora em tristeza. Ele passou um dia todo brincando, se divertindo, bebendo uma cervejinha, quem gosta fumando uma maconhazinha, quem gosta tomando um vinho, quem gosta tomando uma cervejinha, que é uma pessoa, quem gosta tomando seu vinho e sua cerveja. Um dia de brincadeira, enquanto nesse dia que eles estão brincando, vão morrer. Já estão na lista os que vão morrer nesse dia. E quando você morrer nesse dia, mesmo você sendo um dia de um calo, e quando você morrer, quando você for se apresentar a Deus, o que você dirá a Ele, o que você irá apresentar a Deus? Porque eu faço a parte de todo ser humano, de toda feliz, toda raça, toda tribo, é Cristo morreu na qual Cristo veio para reconciliar o homem com Deus, Cristo veio para resgatar o homem da condenação eterna, Cristo veio para recuperar o homem, para restituir ao homem o que ele perdeu lá no castigo velho. Quantas pessoas não vivem nesse mundo? Eu também não era filho desse mundo, eu também não brincava carnaval. Meu Deus, mas nada disso só satisfaz a nossa carne. Tudo isso aqui é passageiro. O carnaval passa, o dia do galo passa, e muitas das vezes quando você chega em casa, você recebe uma notícia desagradável. Você superou, você superabundou o sábado em que você passou o dia todo brincando. As suas amizades, os seus amigos lugaram, voltando do bloco. Não vai tirar aquela dor do seu coração e da sua alma, não. Ou você perder a sua filhinha, ou você perder o seu filhinho acidentado debaixo de um ônibus, debaixo de um carro, atropelado, crivado de bala. Veja só o que é que o diabo faz. Além do diabo enganar o ser humano, ainda o diabo trazer o cara enganado, cego, o diabo ainda tem prazer de matar. Porque o diabo não presta, o diabo é um ser destrutivo. O prazer do diabo é ver você assassinado. O prazer do diabo é ver você confinado numa cadeira de roda. O prazer do diabo é ver você confinado numa cama do hospital. O prazer do diabo é quando você estiver brincando o galo, você ser acidentado, perder as pernas, perder o braço, ou um filho, ou uma filha sua. Então, meu amigo, isso não é legal, não é bom. Isso não proporciona, não vem para a sociedade. O único bem que proporciona para a sociedade é o poder pascal. Esse sim, esse veio falando resgatar, ele morreu por nós, e o meu merece novo céu na nova terra. O novo nome, lá no céu, você vai ter o ânimo direito, a dignidade do que é Deus. Você vai passear numa cidade que cuida a sua, são de ouro. Você vai conhecer quem é Deus, você vai passar a conhecer quem é Jesus. Você vai ser excepcionado por Ele. Mas tudo aqui é passageiro, tudo aqui. O amigo é ilusório, tudo isso aqui é ilusão, tudo isso aqui passa. Isso aqui só satisfaz a carne, isso aqui só satisfaz a concupiscência dos olhos. Muitas pessoas, meu amigo, que passam 11 meses honrando a esposa, honrando a família, honrando a Deus, mas quando chega essa época, ele bota uma saia, ele bota um filho e tal, sai aí brincando. E é ilusão mesmo. Isso é uma desonra. Sabe o que é isso, meu amigo? É o caminho largo. Jesus apresentou o caminho estreito e o caminho largo. O caminho largo tem um epígrafo que usa a seguinte expressão: bem-vindo à liberdade. Então aí está a liberdade no carnaval. No carnaval você pode trocar de mulher. No carnaval você pode andar nua. No carnaval você pode andar nu. No carnaval você pode fazer de tudo. No carnaval você pode trocar de mulher. No carnaval você pode fazer churuba que já vem fazendo quem gosta. No carnaval você vai perder a maioria. A maioria das feias serão dela
prazer é esse? Do homem desagradar a Deus, para agradar esse mentiroso, para agradar esse Satanás demônio, que é enganador, o diabo, com todo o seu engano, com toda a sua mentira. Ele vai trabalhar 12 horas, 24 horas, se for possível, para trazer o homem enganado, para trazer o homem, todavia, com o coração nas coisas deste mundo. E quando o homem coloca o seu coração nas coisas deste mundo, ele se esquece que lá em cima no céu tem um Criador. Ele se esquece que lá em cima no céu tem um Senhor que pode transferir, que pode perdoar os teus pecados. Tem um Senhor que pode reverter a tua situação. Tem um Senhor que quer morar na tua vida. Tem um Senhor que quer fazer com que você passe a ter um gozo melhor do que o dia do galo, melhor do que os 4 dias do carnaval, que é o Espírito Santo. Quando Jesus subiu, ele disse que não deixaria órfão, ele mandaria o Consolador. Você quer sentir o gozo? A maior felicidade do ser humano é quando ele tem comunhão com Deus e goza dessa comunhão. É um gozo totalmente diferente do mundo. O gozo do mundo, ele deixa ressaca. O gozo do mundo, ele deixa rastro. O gozo do mundo, ele produz tristeza, desarmonia. O gozo do mundo, ele produz assassinato. O gozo do mundo, ele produz o quê? Desemprego. A Bíblia diz quem é mais teimoso. Ele não gosta da paz com Deus. Para você gostar da paz com Deus, para você que você ainda permanece nesse mundo, amando as coisas desse mundo. Se você quiser conhecer o toque que ele dá, se você quiser conhecer o novo céu e a nova terra, se você quiser conhecer uma terra, nessa terra não haverá cemitério, nessa terra não haverá casa funerária, nessa terra não haverá IML, nessa terra não haverá guerra, nessa nova terra não haverá fome, nessa nova terra não haverá tsunami, nessa nova terra não haverá fome, nessa nova terra não haverá tornado, nessa nova terra não haverá epidemia, nessa nova terra não haverá inundações, nessa nova terra não haverá assassinato, nessa nova terra não haverá traição, nessa nova terra não haverá injustiça, que nessa nova terra não haverá cego, que nessa nova terra não haverá paralítico, que nessa nova terra não existirá ladrão, roubador, homossexual, depravado, imoral, pedófilo. Nessa nova terra você não vai encontrar nenhum feto. Nessa nova terra você não vai encontrar nenhum sacrifício. Nessa nova terra você não vai encontrar ninguém assassinado na rua, dentro de casa. Nessa nova terra você não vai encontrar ninguém fazendo apologia à violência, à depravação, ao sexo anal e oral. Nessa nova terra a impunidade, o cooperativismo não terá espaço, não terá vez. Porque não é o governador, não é o presidente, não é o deputado, não é os vereadores, não é o Senado que vai governar esse mundo. Quem vai governar o novo mundo e a nova terra é Deus. Ele será em nosso meio. Deus governará a sua cidade. Não existirá fraude, não existirá corrupção, não existirá roubo, não existirá impunidade, não existirá o cara que gosta de botar uma calcinha ou um fio dental. Eu quero te dizer uma coisa. Se você quiser conhecer o dom de Deus, Deus não está olhando para o tamanho, a largura, a cor do seu pecado, não a extensão. Deus não está olhando a sua origem, não. O que Deus quer é que você se arrependa. Você pode ser um ladrão, você pode ser um assassino, você pode ser um traficante, você pode ser um homossexual, você pode ser um gay, você pode ser um mentiroso, você pode ser um depravado, você pode ser um roubador, você pode ser um tarado, um pedófilo. Mas Deus lhe perdoa, Deus não vai abrir mão de você enquanto você estiver com vida, enquanto você estiver vivo aqui nessa terra, mesmo nas condições que você está, nessa condição, nessa natureza decaída. Ele ama você, mas Ele espera que você se arrependa. O único meio de você chegar a Deus é por meio de Jesus Cristo, é por meio de você repudiar o mundo com a sua concupiscência. Portanto, abandone o prazer de vestir uma saia, abandona o prazer de receber um sêmen na boca, abandona o prazer de receber um pênis no ano, abandona o prazer de deitar com outro homem, abandona o prazer de deitar com outra mulher, porque a Bíblia diz que o sentimento de Deus para esse tipo de relacionamento no capítulo 1 de Romanos é de repúdio, é de ódio, é de desprezo, mas Ele ama, Ele espera por você,
Deus não abre mão do pecador. Deus não abre mão do homossexual. Deus não abre mão do assassino. Deus não abre mão do pedófilo. Deus não abre mão do traficante. Deus não abre mão dos corruptos, dos depravados. Porque a graça de Deus foi manifesta, trazendo salvação a todos os homens, sem nenhuma discriminação. De repente, agora, para que você possa se tornar filho adotivo e co-herdeiro com Cristo, é preciso você abandonar tudo isso. É preciso você entrar no caminho estreito. É preciso você abandonar. É preciso você repudiar. É preciso que você abandone o prazer de vestir uma saia. É preciso você abandonar o prazer de estar lambendo a língua do outro bigodudo. Ame a sua esposa, ame os seus filhos, ame a natureza, ame os animais. Deixe de fazer suruba, deixe de se deitar com a cadela, deixe de se deitar com o animal, deixe de se deitar com a cachorra, deixe de se deitar com o fogo, com a porca. Uma sociedade que nós vivemos imoral, depravada, assassina, uma sociedade de impunidade, de cooperativismo, uma sociedade sem governo, uma sociedade onde está escrito num capítulo 34 que ele constituiu as autoridades para o beneplácito do cidadão, não o contrário, para ser o terror do cidadão, não, é para ser o preservador da família, da saúde, da moral, da decência. Mas nós vivemos num valor totalmente diferente. Aqueles que foram chamados para defender o cidadão, hoje anda de mão dada com o crime, hoje anda de mão dada, comendo de dinheiro de sangue, e as consequências. Meu amigo, as consequências é isso aí que nós estamos vendo. Meu amigo, aceita Jesus. Não se iluda. Não se iluda com essas coisas não. Não tem da passageira. Eu também já me carnaval. Eu não vou deixar você que saia um demônio não. Isso aí levando muitas almas. O sangue sai muitas famílias tem que ser acabado. O casamento tem que ser cada um. O casamento tem que ser muita gente tem que ser. O casamento tem que ser deixado ele grande. Você tem que ler o demônio, mas tem que ser meu amigo, é um passo no bloco, onde muitas pessoas adoram, muitas pessoas aplaude, abraça, reverencia. Tenha cuidado, tudo aqui é passageiro, isso aí não tem valor nenhum não. O maior valor é uma alma arrependida, o maior valor para Deus é quando o cara abre o coração dele, é quando o cara deixa que o Espírito Santo faça morada na vida dele. O maior valor na vida do homem é quando ele goza a paz com Deus. O maior valor na vida do homem é quando ele ama a família. O maior valor do homem é quando ele ama seu pai, ama sua mãe. O maior valor na vida do homem é quando ele ama o seu avô, ama a sua avó. E acima de tudo, ele ama Deus. A mentira dela jamais. Quando a Bíblia diz que os perdidos são como a areia do mar, quando a Bíblia diz que os perdidos são como a areia do mar, aí eu quero trazer como referência os dias de Noé. Se perderam tudinho por conta das suas concupiscências, por conta das suas idolatrias, por conta da sua violência, por conta da sua depravação, por conta das suas injustiças.
justiça. Eles preferiram agradar a Deus. Mamon, eles preferiram agradar o demônio do que a Deus. Morreram no seu pecado. Morreram na violência, na declaração, na imoralidade. Morreram fazendo mal, não se arrependeram. Debocharam, tomaram de Deus. Mas quando chegou o dia do dilúvio, a primeira coisa que aconteceu no meio desse nome de Moisés, o pecador de Deus, correram para a água. Ficaram prontos. Aqueles que comiam a carne, aqueles que mataram comiam a carne. Foi um primeiro que correram para a arca, afogaram, se pisaram, se bateram na arca, clamando por misericórdia. Cadê a brabeza? Cadê o marketing dele? De ter tantos crimes nas costas. Chegaram na porta lá da arca de Noé, pedindo clemência, pedindo misericórdia. Mas Deus deu tempo. Noé passou 120 anos pregando, condenando aquelas ações depravadas, assassinas, mas ele não queria. Riam, debochavam. Mas quando chegou o dia da verdade, eles correram para a arca, pediram clemência, se arrependeram, mas foi um arrependimento tarde, porque a oportunidade de Deus já havia passado. Oxalá que a oportunidade de Deus na sua vida não tenha passado hoje. Aceite a Cristo, porque Ele transforma, Ele liberta. Só Ele é que pode reverter a maldição que foi lançada sobre a família humana e sobre a terra, em nome de Yeshua, em nome de Jesus.